Um crime que acontece em 2021 e choca a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Era dia 4 de maio quando Aniele Teixeira, sua mãe e irmã passavam a noite dormindo em um quiosque da praia de Cabo Branco. A mãe de Aniele, que prestava serviços a este comércio, havia trabalhado na tarde deste mesmo dia. Na madrugada do dia 5, Aniele é convidada a andar de bicicleta. A garota, de apenas 11 anos, aceita o convite feito por um homem. O que ela não sabia é que naquela ocasião sua vida seria interrompida, e brutalmente. Aniele desapareceu e seu corpo foi encontrado 3 dias depois, no dia 8 de setembro. Em uma região de mata, despido e sem vida. Seu algoz é José Alex da Silva, com 36 anos na época do assassinato, condenado a 33 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Investigação Criminal para trazer para vocês mais detalhes do caso Aniele Teixeira, uma jovem de 11 anos que teve a sua vida interrompida em João Pessoa, na Paraíba, em setembro de 2021. O principal suspeito, agora condenado, é José Alex da Silva, que à época tinha 36 anos de idade. E para trazer mais detalhes do caso, estou aqui com a delegada responsável, titular da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, a Luísa Correia de Lima, que esteve à frente das investigações do caso Aniele Teixeira, inclusive participou do júri que condenou José Alex em fevereiro deste ano. Delegada, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É muito importante a gente conversar com a autoridade policial que esteve à frente desse caso para nos trazer mais informações do que circunda o caso Aniele Teixeira. Eu que agradeço a possibilidade de falar sobre um caso. Foi um caso que nos chegou aqui e comoveu, né, toda a sociedade aqui, as pessoas, ganham uma repercussão aí local muito grande por se tratar de um crime tão violento contra uma criança. É muito triste, aqui no canal a gente pega vários casos, né, de homicídio e violência, enfim, mas é muito triste quando a gente trata de um homicídio contra a criança, né? Eu acho que é mais delicado, toca em feridas no nosso dia a dia, de família, é bastante triste. E, infelizmente, nós temos nesse cenário aqui a morte precoce, prematura da Aniele Suelen Teixeira, de apenas 11 anos. E, delegado, eu quero entender como que esse caso chega até você, né? Desde quando você toma a frente das investigações? Há uma ligação para a autoridade policial dizendo que o corpo da Aniele sumiu? Há um desaparecimento? Como que a polícia trata o caso Aniele? Bom, aqui na capital João Pessoa, nós temos uma divisão territorial dos crimes. Então, nós aqui funcionamos em 7 cartórios, somos 8 equipes, uma coordenando as demais, né? E, à época, eu estava à frente do cartório que respondia pelos crimes de homicídios ocorridos na orla da capital, bem como os desaparecimentos. Ocorrências envolvendo desaparecimentos também chegam aqui na unidade para que a gente localize, né, essas pessoas que, por algum motivo, não tem mais esse contato familiar. E a situação nos chegou aqui no plantão de domingo, eu não era plantonista, numa situação de desaparecimento. Foi lavrado o boletim de ocorrência informando que a criança havia sido retirada ali da dormida dela, que era um dos quiosques aqui da Orla de João Pessoa, no bairro Cabo Branco, né? Então, por eu atuar nesse bairro específico, a delegada plantonista à época lavrou o procedimento e já na segunda-feira esse boletim de ocorrência vem distribuído para a minha equipe, né? Então, o que foi que a gente tinha ali no primeiro momento? Uma mãe muito desesperada, que nos apresentou um vídeo de câmeras de segurança lá desse quiosque que ela pernoitou com as 2 filhas, já apontando ali, identificando o homem que aparecia ali naquelas imagens como o senhor José Alex. Então, José Alex foi o nome que foi reconhecido nas imagens de segurança do quiosque, de onde a criança desapareceu, no primeiro momento, por todas as pessoas que ali conviviam na orla. E para a gente contextualizar um pouco, a mãe de Aniele, ela há algum tempo, ela me informa há 7, 8 anos, ela frequentava aqui a Orla de João Pessoa fazendo trabalhos autônomos. Então, por exemplo, ela ajudava ali nos quiosques, ela servia alguma mesa, ela lavava louça, e desse quiosque específico ela tinha uma certa amizade com a proprietária.
E como ela mora num bairro muito distante ali da orla, naquele dia ela me explicou no boletim de ocorrência que havia ficado tarde para tomar um transporte por aplicativo e decidiram pernoitar ali, já que o quiosque era da conhecida, a proprietária era conhecida e permitiu que elas ficassem ali naquele ambiente. Então, a informação já chega assim, né? Um desaparecimento, a pessoa de José Alex, vista nas imagens, conversa com a criança, traz uma bicicleta e oferece à criança, a criança sai das imediações nessa bicicleta trazida ali por José Alex. E a gente começa essa investigação, primeiro tentando fazer ali um roteiro de câmeras de segurança da localidade, né? Na segunda-feira a gente já começa a fazer esses possíveis trajetos que eles poderiam ter tomado, né? Algumas imagens a gente conseguiu obter imediatamente, outras precisamos oficiar ali as empresas, às vezes, de segurança dos condomínios e das obras, que demorou algum tempo para que começassem a chegar essas imagens. E aí a gente já começou a querer saber um pouco da rotina daquela mãe, daquela criança, o motivo da dormida e o vínculo aí de conhecimento com o principal suspeito. E ela nos informa isso, que José Alex também era uma pessoa que frequentava a orla e fazia trabalhos autônomos. Figurava como garçom, flanelinha, por vezes, e todas aquelas pessoas que viviam nessa situação de informalidade ali na orla e que foram ouvidas aqui no primeiro momento, reconheciam a pessoa de José Alex naquelas câmeras ali de monitoramento do quiosque. Então, o que a mãe me falou a princípio? Que ele era uma criança que tinha uma qualidade de vida, como é uma criança simples, elas não tinham muitos recursos financeiros. Então, ela não tinha bicicleta era uma coisa que ela gostava muito, e ela era facilmente atraída por bicicleta. E na noite anterior, ela transitou lá também na bicicleta de pessoas conhecidas, ela estava nesse evento trabalhando, as duas crianças, tinha uma irmã de 5 anos com ela, e elas ficaram ali na mesa, brincando, lanchando, e José Alex, a todo momento, durante a noite anterior ao desaparecimento, circundando ali aquela situação, aquela família, aquelas crianças, por vezes chegou a pedir cigarro para a mãe dela, chegou a pedir ali alguns trocados para comprar esse cigarro, e, ou seja, na cabeça da criança Aniele, José Alex era uma pessoa conhecida. Então, ela não foi retirada do quiosque mediante nenhuma violência, simplesmente atraída pela possibilidade de passear naquela bicicleta. Mas até então a gente tinha um desaparecimento, né? E eu fiquei muito esperançosa naquele primeiro momento de encontrar a Aniele ainda com vida. E aí, na terça-feira, eu me recordo, era um feriado de 7 de setembro, estava havendo até uma manifestação aqui política na orla, a orla ficou bem complicada de ser diligenciada naquele dia, e eu, no plantão com a minha equipe, recebemos a informação de que tinha um quiosque que ele prestaria serviço e a gente foi lá tentar essas imagens, que naquela noite, ali, fim de tarde, não obtivemos isso. No entanto, eu passei esse dia do feriado conversando com a mãe de Aniele, e ela começou a se desesperar e divulgou aqui nas redes sociais, nos veículos de imprensa, fazendo apelos para que qualquer informação fosse dada para ela, e ela começou a receber muitas informações falsas, né? E de forma bem desesperada, ela começa a ir atrás dessas informações. Uma das informações dizia assim, ele está com a sua filha lá no bairro São José, onde ele mora, na casa dele, e está com ela lá. E em comitiva, com amigos, com pessoas da comunidade dela, elas seguem. Ele já não está mais nessa casa, né, que ele residia. E lá, a casa estava bem bagunçada, segundo o relato dela e de uma amiga que foi ao local. E aí elas já visualizaram algumas roupas que ele poderia ser as roupas que ele apareceria nessas imagens das câmeras, uma camisa até cinza, uma bermuda similar a essas que o pessoal usa, chama bermuda surf, né? E ela, de pronto, já traz esse material, a casa já não tinha ninguém, para a delegacia. Só que antes disso, antes de registrar o boletim de ocorrência, ainda no domingo, ela, diante das imagens, vai confrontar José Alex, antes mesmo de fazer o registro. Então, eles entraram, inclusive, o pai da criança e ela, em luta corporal nesse dia lá. Alguns populares fizeram vídeos e imagens e disponibilizaram para a gente, e ela confrontava José Alex nesses vídeos. Devolva a minha filha, onde está minha filha? Eu vi as imagens. Doutor, rapidinho, desculpa te cortar. O pai da Aniele entra em luta corporal com o José Alex? Sim, ele ainda o agride fisicamente nessa situação. Tem uns vídeos aí daquela discussão acalorada, e
Cíntia, que é a mãe dela, né, de forma muito incisiva e colocando o dedo na cara, em riste, e perguntava: devolva a minha filha, eu vi a imagem, foi você que saiu com ela na bicicleta, você que ofereceu a bicicleta. E nesse momento, José Alex, vendo que foi identificado ali naquelas imagens de circuito de segurança, ele foge. Então, já no domingo, por volta das 15 horas, 14 horas, depois que ela verifica essas imagens do circuito de segurança e o reconhece, e confronta ele no local de trabalho dele, ele foge. Então, a gente começou a também querer localizar José Alex já na segunda-feira, para que ele fosse ouvido, né, e desse a versão dele dos fatos, mas ele não está mais na cidade de João Pessoa. E continuamos aí nesse processo de investigação ainda do desaparecimento. Então, a mãe dela, na terça, vem, conversa com a gente, recebeu informação de que ele estaria homiziado aí numa rua aqui, nas proximidades lá da casa da mãe dele, da casa dele, com essa bicicleta. E eu digo: você não vai mais checar nada. Forneci o telefone aqui do plantão para ela e disse: toda informação que você receber, você vai nos contatar, nós vamos checar para você, inclusive para a sua segurança. E assim ela fez, passou o dia mostrando fotos, vídeos dela, contando histórias, hábitos, né, dela, das pessoas ali da praia, várias dessas mães solo, entendeu? Levam seus filhos porque não tem com quem deixar e precisam ali, às vezes, por vez, daquela diária ali que conseguem num dia de serviço na praia para uma alimentação. Né? Então, isso aí é rotineiro daquelas mães que ali convivem, e outras amigas também vieram aos autos ali já naquela terça-feira. Então, me recordo que por volta das 22 horas o telefone do plantão toca. Né? E aí o investigador que atendeu disse: doutora, só fala com a doutora. É uma pessoa que ligou, mas só fala com a doutora. Eu passei, era uma amiga da mãe dela, que era uma pessoa que não estava tão desesperada e sabia de alguma forma ali racionalizar as informações que estavam sendo recebidas. E ela fala assim: doutora, a gente estava aqui na praia e acabou de passar uma mulher aqui dizendo que ouviu gritos de uma criança numa mata localizada ali nas imediações da Epitácio Pessoa, que é uma avenida bem larga que corta a cidade de João Pessoa da orla até o centro. Aí pontuou um local específico, lá deu um ponto de referência, que era uma antiga casa de shows que o pessoal frequentava muito aqui, era um antigo forrozão das praias, ali naquela mata. E tá gritando, e ela tá sequestrada, e ela tá viva, e naquele momento eu vi que tinha que tomar uma atitude rápida e, nesse momento imediato, acionei tanto viaturas da Polícia Militar, porque nós somos uma equipe pequena de plantão aqui na Delegacia de Homicídios, né? Era um feriado, a equipe estava diminuta, quanto o Corpo de Bombeiros, que, via de regra, não faz essas buscas e salvamentos no período noturno, mas diante da informação de que uma criança poderia estar ali em cárcere, prontamente nos atenderam. E aí começamos lá, o Corpo de Bombeiros, a vasculhar essa região de mata de forma muito competente, inclusive um trabalho impecável, e vasculham e não encontram nada. Né? Quando a gente já está se despedindo, cerca de 4 horas depois do acionamento, já era 3, já do dia 8, e tinha muitas pessoas da comunidade de Aniele lá, ajudando, gritando, pessoas desesperadas. Aquilo tomou uma comoção imensa naquele momento, e quando as pessoas estavam indo embora e pegaram a outra margem dessa avenida bem larga, em direção aos bairros da Zona Sul, que era o endereço deles, eles sentiram o odor, né, do corpo já em decomposição. E conseguiram localizar, a mata era a mesma, só que a avenida cortava, ela estava do outro lado, onde tinha um córrego, passa um riozinho aqui, que é o Rio Jaguaribe, né, bem conhecido, que divide ali a região da orla. E aí a gente já aciona o bombeiro, não vai embora, tem um indicativo de que ela pode estar do outro lado, e realmente, quando a gente chega ao Corpo de Bombeiros, ela está nessa região alagada, sem shorts nem calcinhas, apenas com top e sutiã à mostra, em desalinho, em posição, como a gente chama popularmente, D4, com a cabeça imersa ali naquele alagado daquele rio, já em estado avançado de decomposição, que aí já é a perícia que me diz que provavelmente ela foi morta na saída já na retirada do quiosque, né, naquele domingo mesmo, no início do domingo às 5 da manhã, que foi as imagens que a gente coletou ali nas proximidades da mata, posteriormente, e ela realmente já estava em óbito nessa situação, né,
e segundo as perícias as peritas me laudaram, tanto a perita Amanda quanto a perita Roberta, que estavam lá no local, em uma situação típica de abuso sexual, né? Nessa posição, como eu lhe disse, de quatro, com as nádegas mais visíveis, sem shorts, sem calcinha, com um topzinho, um sutiã à mostra. E aí foi feita toda aquela perícia, aquilo gerou uma comoção específica em mim, porque vim acompanhando o desaparecimento de uma criança, eu como mãe, como mulher, de certa forma, naquele momento ali, foi uma situação muito desagradável, e a mulher ali sobressaiu um pouco da profissional, mas aí já voltei e a gente continuou os trabalhos. Então, eu tinha agora com o corpo o trajeto do quiosque até a mata. E aí a gente começou a coletar as imagens desse trajeto. E verificamos numa das imagens que tinha uma construção na frente desse quiosque, da qual ela é atraída, né, por José Alex com essa bicicleta. E a gente consegue verificar nessas imagens que cerca de 8 a 10 minutos, José Alex fica na calçada da orla observando, enquanto ela passeia nessa bicicleta, provavelmente ganhando a confiança aí dela, que ele já tinha. Porque na visão dela, uma criança de 11 anos, ele interagiu ali na praia com a mãe dela, era uma pessoa confiável. E enquanto isso, a mãe de Aniele está dormindo no quiosque. Está dormindo no quiosque, com um namorado que ela tinha, e a filha menor, né, a de 5 anos. E eles percorrem lá pelo lapso temporal das imagens, cerca de 8 a 10 minutos. Quando eles saem ali da visão da câmera, ela sai pedalando, o Alex caminhando, seguindo ela de pé. E aí a gente, nesse trajeto, já consegue imagens dessa avenida, que é a Avenida Beira Rio, também corta aqui, é uma avenida bem grande da cidade, que margeia a mata pelo outro lado. E verifica numa imagem de câmera de segurança de um dos prédios, José Alex, que o advogado disse que não é José Alex, mas no inquérito policial nós trabalhamos com indícios. E indícios, isoladamente, ele não condena, mas vários indícios que se comunicam e formam um quebra-cabeça do crime, ele sim tem o poder de condenar. Então, eu tenho imagens de José Alex, e ele me perguntou isso na audiência. Mas a senhora afirma que é José Alex nas imagens? Eu digo, não, eu não conhecia José Alex. Quem me apontou José Alex foram as pessoas que conviviam com ele na orla, cerca de 3 testemunhas, fora a mãe de Aniele. E ao serem confrontadas e mostradas as imagens, afirmavam sem sombra de dúvidas que era sim José Alex, aquela pessoa, aquele homem que aparecia nas imagens. Então ele vem nessa bicicleta, esse homem, na lateral da mata, na qual o corpo foi encontrado, com a criança muito tranquila, no quadro, sem oferecer resistência nenhuma, entra na trilha na qual estava o corpo e cerca de 15 minutos depois sai correndo desesperado, sozinho. E a imagem da saída é bem distante, a gente já consegue imagens do outro lado da avenida, em deslocamento de fuga, da pessoa de José Alex. E a bicicleta, doutora? A bicicleta nunca foi encontrada. Surgiram várias informações de que pegou emprestado do vendedor de coco, a gente trouxe o vendedor de coco, ele disse, não era minha, a minha está comigo, ele não pediu. Nessa bicicleta a gente nunca conseguiu encontrar, de fato, onde estava, para onde foi. A gente conseguiu essa imagem dele na saída da trilha, nessa bicicleta, em direção lá ao bairro São José, que era o bairro dele, e ele vai em casa, toma banho e chega às 6 horas da manhã no quiosque que ele trabalhava para prestar serviço. Para prestar serviço como se nada tivesse acontecido, né? E aí é quando Cíntia vai lá por volta das 13 horas, 14 horas, e o confronta, é que ele efetivamente sai e foge. E a gente não tem mais como localizá-lo, embora empreendêssemos várias diligências na casa da mãe, na casa dele, nos possíveis locais de trabalho, mas aí ele não se encontra mais em João Pessoa. Doutora, quando você me traz essa informação de que ele saiu correndo da mata na saída, é que ele sai correndo de bicicleta. É isso? Ele foge na própria bicicleta. Isso, exato. Ele sai correndo de bicicleta. Sobe na bicicleta de forma... É como se a bicicleta tivesse ficado um pouco... não no local específico do crime, mas um pouco no meio da trilha.
Entendi. Então, a imagem que a gente tem é ele subindo nessa bicicleta e E saindo. desesperadamente se evadindo do local. Então, diante de todos esses indícios, eu ali já represento pela prisão dele e o juiz, o plantonista, concede, né, defere essa prisão, com toda essa repercussão que foi tomada. Ele é localizado aqui numa cidade do interior de Pernambuco. A polícia militar faz essa ponte com a gente. Essa pessoa está aqui, que está sendo apontada como homicídio da criança e tem mandado de prisão? Tem, segura, a gente vai buscar. Veio, foi interrogado. Aqui, confessou que matou a criança, negou que a tem estuprado, porque assim, o estupro a gente ficou vislumbrando algumas motivações. Porque não havia confusão entre ele e a mãe da criança ali naquele momento, ela não indicou isso. Pelo contrário, é uma pessoa que ela chegou até a interagir ali naquela noite, né, de forma amigável, e a gente, indagando sobre essa possibilidade, ele nega qualquer estupro, mas ele confessa o homicídio, inclusive descreve as circunstâncias que ele praticou esse homicídio. Eu lembro que teve um questionamento de que ela gritou, ela pediu ajuda, e ele fala, não deu nem tempo. Ele era um homem forte, robusto, trabalhava na praia, né? Abria coco, ela é uma criança franzina de 11 anos de idade, então ele faz assim, não deu nem tempo dela gritar, porque a causa-morte ali foi aquela asfixia do pescoço que foi e posterior afogamento. A gente não sabe se ele lançou ela naquele alagado ainda viva e ela aspirou ali a lama, ou se ele faz asfixia e termina por matá-la ali, colocando a cabeça dela submersa naquele alagado. Aí a perícia não consegue nos identificar com certeza com a certeza realmente essa dinâmica. Mas a causa-morte foi essa, asfixia, né, com esse afogamento posterior dessa lama, desse alagado. E depois, aí ele vem depois que ele encontra esse advogado, né, que faz a defesa dele, aí ele vem com essas teses de que foi torturado, de que foi submetido aí a uma confissão forçada, mas nada disso se desenvolveu aí no curso das investigações. E basicamente foi isso. Depois eu finalizei com o interrogatório dele, o inquérito, concluí, relatamos, pedimos, indiciando ele pelo estupro. Por quê? Porque diante das circunstâncias que as peritas identificaram no laudo de local, poderia sim havia uma mancha na virilha da criança que remetia a uma certa fricção ali naquela parte. E estupro hoje não é só conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso que tem ali o condão sexual. E com base nessa informação de um laudo técnico, eu fiz esse indiciamento e representei pela manutenção da prisão dele até que ele fosse efetivamente julgado, que foi agora no começo do ano. Eu fui testemunha do júri para explicar, né, passo a passo do que a gente vislumbrou aí na apuração do fato. E, felizmente, como eu lhe disse, o conjunto de indícios que foram colacionados aí no processo investigativo, no procedimento investigativo, fez com que os jurados entendessem que José Alex era, sim, o autor do homicídio e estupro da criança Aniele. Certo. Doutora, na sua visão como polícia, qual foi a motivação desse crime? Por que ele fez isso? E eu estou levantando essa questão justamente por ele ser réu primário, certo? Ou seja, ele não tinha nem passagens pela polícia. No interrogatório, ele fala assim, não lembro bem porque eu fiz isso, eu estava cheio de, sei lá, de artame, eu tinha fumado, cheio de substância aí, psicotrópica, álcool, e eu não sei dizer porque eu fiz isso, entendeu? E eu penso que realmente ali, influenciado por todo esse tipo de substância, ele pode ter tido esse ímpeto sexual em relação à criança, né? Que não foi apenas na madrugada do sábado para o domingo, como a mãe relata. Ele passou a noite do sábado, durante essa festividade que estava acontecendo no quiosque, que ela estava trabalhando, ele passou a noite cercando o local, interagindo com a mãe, prestando atenção nas crianças. Então, de certa forma, aquilo deve ter criado nele aí um ímpeto sexual que ele não conseguiu ali controlar, né? E ele acaba por buscar essa bicicleta, que até hoje a gente não sabe a origem, atrai essa criança mediante confiança, e ele, inclusive, ele que nos informa no interrogatório. Ele diz que quando ele sai daquela imagem da orla, ele diz assim, vai, sobe aí que eu vou te levar lá na tua mãe e vou embora. E ela sobe muito tranquila nas imagens, ela está muito tranquila
tranquila, não oferece nenhuma resistência. Já tinham pessoas caminhando na orla, a gente vê nas imagens, viaturas policiais passando, mas como para ela, ele era um amigo da mãe, estava retornando para o local onde ela estava pernoitando, ela nunca imaginou que ali seria vítima daquele algoz. Então, essas são mais ou menos as circunstâncias do que foi apurado. E doutora, essa festividade no quiosque acontece que horas? O que acontece? É um quiosque, aqueles quiosques de praia, que Sim. as pessoas comumente vão consumir petiscos e bebidas. Mas nesse dia a proprietária nos informou que estava tendo um evento privado. Alguém, por exemplo, fechou o quiosque para alguma comemoração. Foi um movimento assim anormal. E a mãe dela justamente ficou mais lá à tarde da noite para ajudar nesse evento. A proprietária do Então, quiosque onde a mãe da Aniele trabalhava. isso. Ela prestava uns serviços informais ali. Ela não era uma Sim, funcionária, mas, sim. por exemplo, movimento anormal de domingo, ela lavava uma louça, servia uma mesa, sempre ele estava auxiliando. Ela me fala que tem muita pena da situação dela, ela com outros 6 filhos, alguns ficavam com a mãe e outros ela trazia, sempre estava com 2 ou 3 acompanhando ela por uma situação aí de mãe solo, né, que é tão comum nos dias atuais. E que nesse dia, quando finalizou, assim, por volta da 1 da manhã, 2 da manhã, e ela tentou esse transporte por aplicativo, estava muito caro. E ela resolveu lá pernoitar, teve a autorização da proprietária e lá ficou. Uns colchonetes, uns colchões, ela, as 2 filhas, ela tinha um namorado à época, também estava lá na situação do quiosque, e foi nessa situação em que a Aniele foi atraída aí no amanhecer do dia, por volta das 4h30 da manhã. É quando ele chega, a gente verifica essas imagens que estão nos autos, né? Se aproxima, indaga, conversa, acende um cigarro, fica ali rondando até que oferece esse passeio de bicicleta e ela sai. E a irmã dela, ela ainda convidou a irmã de 5 anos para ir, né? Vamos, e ela, não vou, estou com muito sono. Se virou e foi dormir com a mãe. Esse momento de festividade, o que faz o José Alex naquela região? Ele estava trabalhando em outro quiosque, né, prestando serviço a um quiosque, ao vizinho, um quiosque do lado, ou ele estava ali curtindo a praia e ao mesmo tempo já sondando alguma coisa que ele poderia fazer? E sim, ele não estava trabalhando, até porque o quiosque que ele presta serviço é bem distante. É um Ah, pouco tá, distante. tá. Eu diria coisa de 1 quilômetro, 800 metros, mais ou menos. Ele estava ali observando, fumando um cigarro, aquelas pessoas em situação de praia, né? À noite tem um movimento, às vezes você recebe ali o trocado por olhar o carro, né? E estava nessa situação, realmente atuando ali como flanelinha, mas não em nenhum quiosque específico. Estava observando a movimentação e ela nos informa que depois que a Aniele realmente foi atraída, é que ela percebe que ali à noite ele estava sempre rondando e observando ali a filha dela. E doutora, na sua opinião, foi um crime premeditado? Penso, porque se, pelo modus operandi, se ele passa a noite ali, né, visualizando, observando, criando aquele vínculo, se ele, verificando que a mãe estava dormindo, se aproxima, leva um instrumento lúdico para aquela criança naquele momento, no horário que a mãe não está supervisionando, espera 10 minutos essa criança passear nesse veículo, né, e só saindo das proximidades ali da mãe, na direção que a câmera não mais registrou, ele pede para ela subir e diz que vai conduzi-la novamente ao ponto do pernoite, e eu penso que foi tudo premeditado. Ele teve, não foi um ímpeto, né? Foi uma madrugada de situações que ligaram nele alguma intenção sexual naquela criança, que ele passou a atuar para concretizar aquela situação. Você trazendo todas essas informações para mim, me surge na cabeça, obviamente, que ele foi muito assertivo no ato. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele de alguma forma planejou, estruturou e praticou e consumou esse homicídio, né? E ele, por ser réu primário, nunca ter tido passagem pela polícia, também me surge um outro ponto de interrogação, porque normalmente quando a gente vê um caso assim, é uma pessoa que já tem alguma passagem pela polícia, já deu algum trabalho para as autoridades, já tem um histórico agressivo, violento ou de abuso, e nesse caso nós não temos isso. Após o cometimento desse assassinato, desse crime, aparece alguma outra vítima relatando algum caso de abuso sofrido pelo José Alex? Há algum outro indício de que o José Alex pode ter cometido outros crimes, mas que ficaram subnotificados? Sim, o que acontece? Ao desenrolar ali das investigações e ouvindo as pessoas que
conviviam ali com ele no ambiente laborativo da praia, né, informal, que as pessoas que foram intimadas aqui para que de alguma maneira tinham conhecimento ali do fato, o conheciam e poderiam identificá-lo nas imagens, as pessoas temiam, tinham muito medo de falar contra ele, entendeu? Então a gente sabia isso, que ele exerce medo ali naquelas pessoas e logo após algumas pessoas procuraram a delegacia da mulher, e aí eu não vou poder te dar detalhes aí das investigações, porque não era a minha unidade, identificando ele como autores aí de pessoas que teriam sofrido uma tentativa de estupro, por exemplo, ali naquelas imediações. Então, teve esse aí, eu não vou dizer como finalizou, porque não era da minha unidade, Claro. e eu lhe confesso que não fui verificar aí a finalização das investigações, mas das pessoas ali, do convívio dele, percebia-se que ele exercia um temor sobre elas. Foi complicado até fazê-las aí depor formalmente nos autos por receio de represália. Normalmente, eu te perguntei isso porque normalmente é assim que acontece, né? Uma pessoa que comete o estupro dificilmente é o único caso ou não tem nada a ser falado sobre essa pessoa. Então, você tira a minha dúvida principal da nossa entrevista. Eu queria saber exatamente isso, porque se ele é condenado por estupro, obviamente pelo homicídio de uma garota de 11 anos e é réu primário, assim, eu pego muitos casos aqui no canal e pouquíssimos têm essa particularidade, sabe? Do algoz de uma criança de 11 anos fazer esse tipo de delito como primeiro crime. Normalmente já traz um histórico violento, um histórico de abuso, ou mesmo no próprio lar, com a família, com pessoas conhecidas. Então você me traz uma informação bastante importante que eu tinha essa dúvida comigo e infelizmente não consegui tirar com outras pessoas que eu conversei. Doutora, no dia 6 de fevereiro de 2023, 6 de fevereiro desse ano, ele é condenado a 33 anos de prisão, certo? Isso, certo. A defesa conseguiu trabalhar em alguma redução de pena, em algum recurso, ou realmente foi acatado o que as autoridades policiais precisavam, as tentes de acusação pediam naquele momento? Como eu até expus antes, né, eu estou aqui já na unidade há alguns anos, e é muito difícil que a gente consiga trazer para os autos de investigação de homicídio imagens, né? Imagens. Então, a gente trabalha aí com provas e indícios que são reconstituição do fato verdadeiro. E nessa a gente traz as imagens, que são as imagens que ele tanto, que a defesa dele, né, tanto ali questionava, né? Mas é como eu lhe disse, pelo contexto aí dos indícios, não é um indício isolado. A exata hora que a criança some das imagens com ele, a vestimenta, que é bem similar que a mãe entregou aqui e coletou na casa dele, as pessoas que conviviam com ele ali na praia, que reconheceram ele nessas imagens. Então, diante de todo esse contexto, o inquérito foi totalmente acatado pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia nos exatos termos da investigação, bem como foi acatado aí pelo Conselho do Júri, que certamente, na minha concepção, né, muito acertadamente, fez essa condenação. Porque a defesa dele, eu acompanhei lá por 2 a 3 horas, em nenhum momento ela tentava defender José Alex. Ela tentava apontar a omissão, a desídia materna em ter pernoitado com a criança ali numa situação, né, de praia, de orla, de rua. Então, a defesa ela ia muito em cima aí da conduta da mãe naquele momento, que são discursos misóginos, machistas, que matam mulheres. É muito perigoso, né, que sob o manto aí da defesa irrestrita, sejam aí reverberados no júri, porque é um discurso realmente que mata mulheres, mata meninas, torna meninas vítimas de estupro, de abusos e mulheres também. Então, foi basicamente isso. Inclusive, eu fiquei bem chateada à época, porque até a polícia, né, foi atacada e ele levantava aí que nós teríamos prevaricado. Acho que o doutor lá não entendia nem o significado desse crime, porque não checamos aí os antecedentes criminais da mãe de uma vítima de homicídio, uma criança. Então, foi
o júri foi todo em torno desse grande teatro que advogados hoje, com pouca qualidade técnica, a gente percebia até nisso, nas concordâncias verbais lá no momento da defesa, eles tentam usar ali simplesmente um teatro. E o teatro foi feito aí tentando somente depreciar a mãe de Aniele, nada que, de alguma forma, um álibi, né? Que pudesse embasar ali a localização do cliente dele, nada foi trazido. Era só ataques à situação da mãe da menina, que já tinha um envolvimento bem, muito pretérito há mais de 10 anos aí com uma situação de drogadição, por um ex-companheiro que até já foi vítima de homicídio também, e só. Era basicamente essa toda a defesa, enquanto nós trouxemos todos esses indícios e provas que eu acabei aí por resumir aqui nesses minutos de entrevista. Na verdade, uma coisa não explica a outra, né? Se a mãe da Aniele tem um problema com a justiça resolve com a mãe da Aniele. A Aniele, uma garota de 11 anos, nada tem a ver com isso e nada explica e nem motiva o fato de tirar a vida dessa menina, né? Então, isso de fato não pode nem ser levado em consideração como um recurso à defesa, porque a Aniele nada tem a ver com isso, né? Nada tem a ver com isso. Exato. Doutora, esquecemos de alguma coisa? Você quer trazer mais algum ponto específico para a gente? Não, eu penso que é basicamente isso. Se a gente puder reforçar essa fala do não ao machismo, o machismo mata mulheres. Aqui a gente atua também no combate ao feminicídio, né? E são discursos de coisificação da mulher, né? De mulher objetificada aqui naquele momento, que a gente tenta combater porque é bem preventivo. E aí a gente também, se quisesse apontar, e eu até pensei em iniciá-lo aí por feminicídio, porque havendo um menosprezo a essa condição do feminino, mas tratando-se de uma criança, eu não fiz a ligação com o feminicídio, mas de certa forma foi uma questão aí de coisificar aquela criança naquele momento para atender ali a um desejo sexual e acabou por ceifar a vida dela aí no início de uma vida toda que ela ainda tinha pela frente. Com certeza. Delegada, te agradeço muito. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado a nossa entrevista. É muito importante a gente conversar com a autoridade policial e principalmente com quem esteve à frente das investigações. E você que trouxe sabiamente e cheio de detalhes o caso Aniele Teixeira. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Hoje eu conversei com a delegada Luísa Correia Lima, ela que esteve à frente das investigações do caso Aniele Teixeira. E só para ressaltar mais uma vez, José Alex da Silva, de 36 anos, à época do crime, foi condenado a 33 anos de prisão no dia 6 de fevereiro deste ano. Infelizmente, nada vai trazer de volta a vida da pequena Aniele Teixeira, uma garota de apenas 11 anos que teve a sua vida ceifada, interrompida em João Pessoa, na Paraíba, em setembro de 2021. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez à delegada, a nossa parabenização às autoridades policiais, ao trabalho policial incessante até encontrar o corpo da Aniele, que ficou desaparecido durante 3 dias, e dizer mais uma vez, na verdade, replicar a fala da delegada, né? Não ao machismo, não só às crianças, às meninas, às jovens, às garotas, não a todas as mulheres. Nós precisamos urgentemente prevenir, trabalhar para que os casos de homicídios contra as mulheres, os casos de feminicídios diminuam. E nós aqui do canal estamos aqui para isso. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. O que você precisar da nossa produção, nós estamos totalmente à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.